contra a corrente. O rio, assim como nós, também nasce chorando. Emerge do fundo escuro da terra, como um bebê que surge misteriosamente do útero de sua mãe natureza. O pranto recém-nascido do olho d'água aflora de um lençol freático e depois vai experimentando vida, ganhando força, se avolumando. Mas esse choro de redenção é que inaugura o milagre da vida. Talvez este seja o primeiro som, o som daquele que, perplexo, esbarrou, meio que sem querer, com o íntimo conhecimento de si mesmo. Desde que eu tinha 5 anos e fui alfabetizada pela minha tia, no fundo de quintal, né, na varanda da casa da minha avó, e eu achava mágico ver ela ali sentada, com aquela letra bonita, toda desenhada, né, ensinando, e daí ficou esse sonho, e a partir foi passando o tempo, e eu achei aquilo tão bonito e acabei gostando do que eu via e, por fim, foi o caminho que eu segui. E eu acho que vem daí esse nascer, essa vontade de ser. Acho que não tem outra explicação, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser professora. Era uma vez um professor, era uma vez um rio, ambos ganhando volume e força, encharcando terras e gerando civilizações em torno de si, matando a nossa sede no sentido literal e figurado. Os rios que eu encontro vão seguindo comigo, disse João Cabral de Melo Neto. Se a gente decidir se banhar no curso desses versos, também podemos chegar à conclusão de que, assim como os rios, os professores são os grandes afluentes da nossa existência. Então, foi um momento muito marcante, porque eu fui reconhecida por esses professores, né? Sempre fui uma aluna muito dedicada, e então eles reconheceram, né? Tanto o professor quanto a escola e o corpo docente. Então, isso fez muita diferença. Até hoje eu lembro cada detalhe daquela formatura. Então, o professor, ele pode fazer a diferença na vida do aluno. Falar de alguns professores que marcaram a minha vida não é muito difícil. Eu tive uma professora de português no ensino fundamental, né, aquela antiga 8ª série, que ela tinha uma forma de ensinar um pouco diferente. Ela era rigorosa, passava bastante conteúdo, o que deixava a gente bem irritado, mas tinha algumas aulas de alguns dias específicos que ela fazia montagem de peças, shows infantis para a gente apresentar para o restante da escola, rodas de conversa sobre o conteúdo, e aquilo fazia com que os nossos dias nessas aulas fossem muito bacanas. O rio murmura como alguém que pergunta: se não eu, quem? Se não agora, quando? O educador também parece viver permanentemente esse dilema, chamando a responsabilidade para si ao tentar, muitas vezes sozinho, vencer a paralisia imposta por uma sociedade que desprestigia o pensamento crítico e por governos que sucateiam historicamente as condições de educação no Brasil. Existem muitas barreiras
na trajetória de um professor, principalmente se ele for da rede pública, né? O sucateamento das condições de ensino, a falta de investimento na capacitação, né? Infelizmente, cara, o professor que se mantém estudando, né, firme ali na sua condição de pesquisador, né, de repensar as suas práticas, ele não é valorizado por isso. A gente não tem um plano de carreira que contemple isso satisfatoriamente. O principal é a falta de preparo entre o que nós recebemos de ensinamento e o que nós temos que lidar no dia a dia. Acho que essa é a principal dificuldade que eu vejo, né? A realidade da escola, a realidade que os alunos apresentam, as nossas próprias, essa dificuldade de ordenar, né? De coordenar. Eu acho que não é nem ordenar, é coordenar esses diversos saberes. É tanta represa e represália que por muitas vezes o rio adoece. E como, se não bastassem os problemas habituais da educação brasileira, a pandemia do coronavírus veio para secar vários dos nossos rios, provocando o deserto e o silêncio da escola vazia. Sônia Quintan, professora de língua portuguesa, literatura e arte. Era rio de vida intensa que fazia germinar, do solo de São Fidélis, uma juventude autônoma e promissora. Marcos Vinícius Quiroga, professor que inundava o saber com sua caudalosa fonte de conhecimento. Publicou mais de 26 livros e ocupava a cadeira 7 da Academia Carioca de Letras. Rafael Carneiro Monteiro, professor de artes plásticas, era a fonte de inspiração dos seus alunos, criando formas e imagens. Revelando poesia e força, se tornou um membro importante da gerência de leitura da SME. Maria Helena, Andréia, Luiz, João, Regiane, Jorge, Rose, Higino, Fausto e tantos outros. Todos eram professores que deixaram seus alunos na aridez de um luto sem precedentes. E o cuidado maior é você não pirar. Porque tem hora que a gente pensa que vai pirar mesmo, porque tem sido muito estafante. Esse trabalho é muito cansativo, porque você perde a hora, né? Você perde o momento. Você não tem um horário fixo. Você, na realidade, você está trabalhando o tempo inteiro. Eu me vejo muito assim. Eu me vejo trabalhando o tempo inteiro. Então, assim, se eu não tiver um tempo para mim, eu não iria aguentar. Você tem que se olhar. Eu tenho me olhado. Isso foi muito bom, né? Essa percepção de mim mesma. Acho que esse foi o momento em que eu consegui me perceber e saber as minhas fragilidades. Certa vez, o filósofo Heráclito afirmou que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas. Talvez possamos dizer algo parecido sobre o potencial de reinvenção do professor,
que na fluidez do seu caminho, de turma após turma, nunca repetirá a mesma aula de antes, por mais que a maneira dada seja a mesma. Portanto, não tenham dúvidas de que o professor, manancial por ora represado em seu isolamento social, ressurgirá ao final dessa pandemia ainda mais potente, vertendo o fluxo de sua existência sempre em benefício daqueles que ousem se aventurar em suas águas.